Sua mãe é senil e não sabe o que faz, vamos vender a casa dela, minha nora disse e logo depois sofreu um acidente, mas ela não sabia que estava a lidar com uma grande juíza. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Helena e, aos 72 anos, eu já tinha visto de tudo um pouco. Ou assim eu pensava. Fui juíza por mais de 30 anos, uma carreira que me ensinou a ler as pessoas, a enxergar através das máscaras que elas usam e a entender a complexa dança entre a verdade e a mentira. Minha casa, um sobrado antigo que meu falecido marido e eu compramos com o suor de nosso trabalho, era meu santuário. Cada canto guardava uma memória, cada porta rangia com a melodia da saudade. Era ali que eu me sentia segura, rodeada pelos fantasmas bons do meu passado e pela alegria presente da minha família. Naquele dia, a casa estava mais viva do que nunca. Era meu aniversário, e meu filho, Ricardo, e minha nora, Cláudia, insistiram em dar uma grande festa. Balões dourados e brancos flutuavam perto do teto alto da sala de estar, e o cheiro do meu bolo favorito, de nozes com doce de leite, se misturava ao perfume das flores que enfeitavam a mesa. Amigos de uma vida inteira, antigos colegas do fórum e vizinhos queridos circulavam com taças na mão, o som de suas risadas preenchendo o ar. Eu me sentia feliz, genuinamente feliz. Ricardo, meu único filho, sempre foi o meu orgulho. Vê-lo ali, um homem feito, recebendo os convidados ao lado de Cláudia, aquecia meu coração de mãe. Cláudia, por sua vez, sempre pareceu a nora perfeita. Solícita, carinhosa, sempre com uma sogrinha, precisa de algo, na ponta da língua. Ela me ajudava com as compras, me lembrava dos remédios para a pressão e parecia se preocupar sinceramente com meu bem-estar. Eu a amava como a uma filha. Minha neta, Sofia, de 16 anos, era a luz dos meus olhos. Ela passou a tarde ao meu lado, mostrando-me as fotos que tirava com seu celular e rindo das minhas histórias de quando eu era jovem. Vó, a senhora era demais. Uma juíza. Que poder, ela dizia, com uma admiração que me fazia sentir a mulher mais importante do mundo. A festa corria animada. Depois do parabéns, quando a maioria dos convidados já se deliciava com o bolo, senti o cansaço bater. O barulho, as luzes, a emoção do dia, tudo começou a pesar sobre meus ombros. Decidi me refugiar por um instante na varanda dos fundos, um lugar mais tranquilo, onde eu cultivava minhas samambaias. Era um cantinho meu, mal iluminado, perfeito para respirar um pouco de ar fresco e colocar os pensamentos em ordem. Sentei-me em minha velha cadeira de balanço, fechando os olhos e aproveitando a brisa suave da noite. A porta de vidro que dava para a sala de jantar estava entreaberta, e as vozes da festa chegavam abafadas. Foi quando ouvi a voz de Cláudia, mais clara do que as outras. Ela não estava falando alto, mas seu tom era cortante, diferente do tom adocicado que ela usava comigo. Eu não aguento mais, Ricardo. Você viu como ela demorou para soprar as velas? Ficou olhando para o nada, parecia perdida, disse ela. Meu coração deu um pulo. Ela estava falando de mim? A voz de Ricardo respondeu, baixa e hesitante, como sempre era quando Cláudia usava aquele tom. Amor, ela só está cansada. É a idade. Idade? Ricardo, por favor. Sua mãe está cada vez mais senil. Esquece as coisas, repete as mesmas histórias 1000 vezes. Outro dia, me perguntou 3 vezes sobre a consulta médica da Sofia. Precisamos fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Antes que ela faça alguma besteira, queime a casa, ou pior, doe todo o dinheiro para alguma instituição de caridade. Um gelo percorreu minha espinha. Senil? Era assim que ela me via? Como um fardo, um problema a ser administrado. A mulher que a acolheu em sua família, que cuidou de sua filha tantas vezes. E o que você sugere? Ricardo perguntou, e a fraqueza em sua voz me feriu mais do que uma facada. Ele não me defendeu. Ele não disse que eu estava lúcida, que eu era a mulher que o criou sozinha depois que seu pai se foi. Ele apenas se rendeu. Já conversei com o Dr. Menezes. Ele é compreensivo.
com um bom laudo, mostrando que ela não tem mais capacidade de gerir os próprios bens, podemos pedir a interdição. Você, como único filho, se torna o curador dela. É para o bem dela, meu amor. Para protegê-la de si mesma. E para proteger nosso futuro, o futuro de Sofia. Meu mundo desabou. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre o caixão das minhas ilusões. Não era preocupação, era um plano. Um golpe frio e calculado, arquitetado debaixo do meu próprio teto, durante a minha própria festa de aniversário. Dr. Menezes, um médico conhecido da família, amigo de Cláudia. As peças começaram a se encaixar de uma forma terrível. A preocupação excessiva, as perguntas sobre minhas finanças disfarçadas de conversas casuais, os comentários sobre como a casa era grande demais para mim. Fiquei paralisada na cadeira de balanço, o ar me faltando nos pulmões. O som da festa, antes alegre, agora parecia uma zombaria cruel. Cada risada, cada brinde, era uma afronta à traição que acabará de ser revelada. Eu queria me levantar, entrar naquela sala e desmascarar a luz na frente de todos. Queria gritar, mostrar a eles a juíza que ainda existia dentro de mim, a mulher que eles subestimavam de forma tão grotesca. Mas a experiência me ensinou uma coisa: a emoção é uma estrategista terrível. A raiva cega, e eu precisava dos meus olhos bem abertos. Com o corpo tremendo, mas o rosto impassível, respirei fundo. Forcei um sorriso no rosto, levantei-me da cadeira e voltei para a festa, como se nada tivesse acontecido. Passei por eles, que ainda cochichavam na sala de jantar, e sorri. A noite está linda, não é? Comentei, minha voz soando assustadoramente calma. Cláudia quase pulou de susto. Sogrinha. A senhora está aí? Quer um pedaço de bolo? Já comi, minha querida. Estava delicioso, como tudo que você faz, respondi, olhando-a diretamente nos olhos. Obrigada por esta festa maravilhosa. Naquela noite, enquanto os últimos convidados iam embora e eu agradecia pelos presentes, eu não era mais a mãe amorosa ou a avó carinhosa. Eu era uma leoa ferida, observando suas presas. Eles me chamaram de senil. Eles me subestimaram. Mal sabiam eles que não estavam lidando com uma velhinha frágil, mas com uma juíza que acabará de ouvir a confissão de um crime. E, para todo crime, há um julgamento. O deles estava apenas começando. Os dias que se seguiram à festa foram de uma estranha e tensa calmaria. A cortesia de Cláudia tornou-se exagerada, quase teatral. Sogrinha, a senhora dormiu bem? Deixe que eu pego isso para a senhora, está muito pesado, cuidado com o degrau, Helena. Cada gesto de falsa solicitude era como um prego sendo martelado lentamente em minha paciência. Ricardo, por sua vez, mal me olhava nos olhos. Havia uma culpa vergonhosa em sua postura, o ombro caído de um homem que sabia estar fazendo a coisa errada, mas não tinha força para se opor. Eu os observava, mantendo minha fachada de velhinha um pouco cansada, mas por dentro, minha mente de juíza catalogava cada olhar, cada palavra, cada ato suspeito. A armadilha foi montada numa terça-feira chuvosa. Eu sempre tive o costume de descer as escadas de madeira do sobrado segurando firme no corrimão, um passo de cada vez. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Cláudia tinha acabado de andar um brilho no chão, como ela mesma disse com um sorriso orgulhoso. O cheiro de cera era forte no ar. Cuidado, sogrinha, o chão está um pouco liso, ela avisou, mas só depois que eu já estava no topo da escada. O aviso soou mais como uma deixa, um sinal para uma peça que estava prestes a começar. No terceiro degrau, meu pé escorregou. Não houve tempo para pensar ou me segurar. Meu corpo foi projetado para frente, e a queda pareceu durar uma eternidade. Senti uma dor aguda no quadril e na cabeça quando bati contra a parede no final da escadaria. O mundo girou e escureceu por um instante. A última coisa que ouvi claramente foi o grito de Cláudia, um som que me pareceu mais de triunfo do que de pânico. Quando recuperei a consciência, eu estava no meu quarto. Dr. Menezes, o médico compreensivo, estava ao lado da minha cama, com uma expressão grave e paternalista. Ricardo e Cláudia me olhavam com uma preocupação que, agora eu sabia, era completamente encenada. Helena,
Você nos deu um susto e tanto, disse o médico, ajustando seus óculos. Você teve uma queda feia. Uma leve concussão e uma fissura no quadril. Você precisa de repouso absoluto. Absoluto. A partir daquele momento, meu quarto se tornou minha cela. A porta, que sempre ficará aberta, agora era mantida fechada. Contrataram uma enfermeira, uma mulher robusta e de poucas palavras chamada Marta, que parecia mais uma carcereira do que uma cuidadora. Seu trabalho, eu logo percebi, não era apenas cuidar de mim, mas me vigiar. O verdadeiro inferno começou com os remédios. Além dos analgésicos para a dor, que já me deixavam sonolenta, Cláudia começou a administrar pessoalmente vitaminas para a memória e acalmantes para o nervosismo pós-trauma, prescritos pelo Dr. Menezes. Eu sabia que não eram vitaminas. A primeira vez que tomei, senti uma névoa densa descer sobre minha mente. Os pensamentos ficavam lentos, as palavras fugiam, e um torpor pesado me mantinha presa à cama. Veja, Ricardo. O médico tinha razão. A queda a deixou ainda mais confusa, eu ouvi a Cláudia sussurrar para meu filho no corredor. Ela mal consegue formar uma frase. É a nossa responsabilidade cuidar dela agora. Era uma tortura indescritível. Minha mente, a ferramenta que usei por toda a minha vida para desvendar mentiras e buscar a justiça, estava sendo deliberadamente envenenada. Havia momentos de clareza, geralmente nas primeiras horas da manhã, antes da dose matinal do veneno. Nesses momentos, a raiva me dava forças. Eu me concentrava, forçando-me a lembrar dos detalhes, a pensar numa estratégia. Mas então Marta entrava com a bandeja, o sorriso falso de Cláudia logo atrás, e a névoa voltava a me engolir. Eles me isolaram completamente. Meus amigos que ligavam ouviam de Cláudia que a mamãe está muito debilitada e não pode atender, mas eu dou o recado. Meu celular desapareceu misteriosamente. Minha única janela para o mundo era Sofia, minha neta. A princípio, eles limitaram suas visitas, dizendo que ela não deveria me ver assim. Mas Sofia insistiu. É minha avó, eu quero vê-la, ela argumentava, e sua teimosia juvenil foi a primeira fresta de luz na minha escuridão. Durante suas visitas curtas e supervisionadas, eu tentava me comunicar. Mas as palavras saíam arrastadas, desconexas. Sofia, eles, eu começava, mas a frase se perdia no meio do caminho. Eu via a confusão e a tristeza em seus olhos. Ela também estava começando a acreditar na farsa. Descansa, vó. A senhora precisa descansar, ela dizia, segurando minha mão. Meu coração se partia. Eles estavam roubando não apenas meus bens, mas também o amor e a confiança da minha neta. A solidão era minha companheira constante. As horas se arrastavam. Eu ouvia os sons da casa, a vida continuando sem mim. E eu ouvia as conversas. Eles achavam que a medicação me deixava surda e alheia, mas a juíza dentro de mim nunca dormia de verdade. Eu apurava os ouvidos, filtrando os ruídos. O advogado disse que com o laudo do Dr. Menezes e o relatório da enfermeira sobre o estado confusional dela, a interdição sai rápido, Cláudia disse a Ricardo uma noite, do lado de fora da minha porta. Já recebi uma oferta pela casa. Com o dinheiro da venda e o acesso aos investimentos dela, podemos finalmente comprar aquele apartamento na praia e garantir o futuro de Sofia. Vender a casa da minha mãe? A voz de Ricardo era fraca, um último fiapo de consciência. Ricardo, essa casa é um perigo para ela. Ela caiu aqui. É para o bem dela. Ela será muito mais feliz e segura numa clínica especializada, com cuidados 24 horas. E nós teremos paz. Uma clínica. Então esse era o plano final. Me declarar incapaz, roubar tudo que construí com meu marido e me descartar no asilo de luxo para que pudessem viver a vida que planejaram com o meu dinheiro. A revelação não me trouxe desespero, mas uma fúria fria e cristalina. O nevoeiro na minha mente pareceu recuar por um instante, incinerado pelo fogo da minha indignação. Eles não iriam vencer. Eles me subestimaram pela última vez. Eu podia estar presa naquele quarto, com o corpo ferido e a mente turva, mas a guerra ainda não estava perdida. Eu precisava de uma prova. E eu precisava de um aliado. Meu olhar se voltou para a porta, esperando a próxima visita da única pessoa que talvez pudesse me ouvir de verdade, minha neta, Sofia.
A fraqueza deles era acreditar que ela era apenas uma criança. E essa seria a chave para minha vingança. A raiva, descobri, pode ser um antídoto poderoso. Na manhã seguinte à noite em que ouvi meu destino ser selado, a enfermeira Marta entrou no quarto com a costumeira bandeja do café da manhã e o pequeno copo com os comprimidos. Um deles, o maior, era o que me roubava a consciência. A fúria que queimava em meu peito me deu uma clareza que eu não sentia há semanas. Quando Marta me entregou o copo e a água, eu coloquei os comprimidos na boca, mas com uma agilidade que eu não sabia que ainda possuía, escondi o maior sob a língua. Bebi a água, abri a boca para mostrar que havia engolido e agradeci com um murmúrio sonolento. Assim que ela se virou para arrumar a cama, cuspi o comprimido amargo em um lenço de papel e o escondi no fundo da gaveta do meu criado mudo. Foi meu primeiro ato de rebelião. Repeti o processo no almoço e no jantar. Lentamente, dolorosamente, a névoa começou a se dissipar. Era como emergir de um longo mergulho em águas turvas. Os contornos do quarto ficaram mais nítidos, meus pensamentos começaram a se alinhar novamente, e a dor no quadril, embora ainda presente, já não dominava toda a minha existência. A mente da juíza Helena estava voltando ao seu tribunal. Eu sabia que minha única chance era Sofia. Quando ela veio me visitar naquela tarde, preparei o terreno. Cláudia, como sempre, ficou na porta, vigiando. Esperei Sofia se sentar ao meu lado e segurar minha mão. Então, usando a voz fraca e confusa que eles esperavam de mim, comecei a falar. Sofia, o dinheiro, seu avô deixou, no cofre, o cofre atrás do quadro. Cláudia imediatamente interveio. Mãe, não se esforce. Não temos cofre nenhum. A senhora está confundindo as coisas. Ela olhou para Sofia com pena. Vê, querida? A vovó não está bem. Mas eu olhei diretamente nos olhos de Sofia e pisquei, uma única vez, de forma deliberada. Foi um risco, mas eu precisava testar se a nossa conexão ainda existia. E existia. Eu vi uma faísca de dúvida em seus olhos, uma pequena interrogação que Cláudia não percebeu. Na visita seguinte, 2 dias depois, eu estava pronta. Tinha passado cada minuto de lucidez planejando minhas palavras. Sofia entrou sozinha, dizendo que sua mãe estava ao telefone. Era minha chance. Vó, a senhora está com uma aparência melhor, ela disse, sua voz um sussurro. Sofia, escute com muita atenção. Não temos muito tempo, falei, minha voz baixa, mas firme e clara pela primeira vez em semanas. Ela se assustou. Eu não estou doente, meu amor. Estou sendo envenenada. Aquele remédio que sua mãe me dá não é uma vitamina. É para me deixar confusa, para que eles possam dizer que estou senil. Os olhos dela se arregalaram. Vó, o que a senhora está dizendo? Eu ouvi tudo, Sofia. Eles querem me interditar, vender esta casa, pegar meu dinheiro e me colocar numa clínica. Seu pai e sua mãe. A queda na escada não foi um acidente. Eu preciso da sua ajuda. Preciso que você acredite em mim, não na velhinha doente que eles querem que você veja. Eu apertei sua mão com força. Você acredita em mim? Lágrimas brotaram em seus olhos, mas não eram de pena, eram de compreensão. As peças se encaixaram para ela, a forma como Cláudia controlava os remédios, o jeito que meu celular havia sumido, as desculpas para não deixar meus amigos me visitarem. Eu acredito, vó, ela sussurrou, a lealdade triunfando sobre a mentira. O que a gente vai fazer? A esperança floresceu em meu peito, forte e feroz. Você é inteligente e corajosa. Preciso que você seja meus olhos e meus ouvidos. Mais importante, preciso que você seja minha mão. Seu celular, ele grava áudio, não é? Ela assentiu, já entendendo. Sim, posso deixar gravando. Exato. Na sua próxima visita, você vai esquecer o seu celular aqui, na minha mesa de cabeceira, gravando. Eu vou provocá-los. Vou falar sobre o dinheiro, sobre o testamento. Eles não resistirão a falar sobre os planos deles, pensando que estou delirando. Essa gravação será nossa prova principal. O medo e a excitação dançavam em seu rosto. E depois? Depois, você vai levar essa gravação para uma pessoa. Um velho amigo meu. O nome dele é Dr. Almeida.
Ele não é médico, é advogado, o melhor que eu já conheci. Ele me deve um favor. Ele saberá exatamente o que fazer. Anotei o endereço dele num pedaço de papel do meu livro, usando um pequeno lápis que guardava. Você não pode contar a ninguém. Ninguém. Somos só nós duas nisso. Pode deixar, vó, ela disse, a voz firme com propósito. Minha menina havia se tornado uma aliada. Uma conspiradora. O plano foi executado com uma perfeição que me encheu de orgulho. 2 dias depois, Sofia veio me ver. Mãe, a avó parece agitada hoje, ela disse alto o suficiente para Cláudia ouvir do corredor. Ela colocou o celular na minha mesa, com a tela virada para baixo, e apertou um botão disfarçadamente. Vou buscar um copo d'água para a senhora, vó. Assim que ela saiu, Cláudia entrou. O que foi agora, Helena? O que tanto agita? Eu comecei meu teatro. O dinheiro, Cláudia. O Ricardo não pode vender a casa. É da Sofia. Eu já passei tudo para o nome dela no testamento novo que fiz semana passada. Era uma mentira deslavada, mas foi a isca perfeita. Cláudia ficou pálida. Que testamento novo? Você está delirando, sua velha maluca. Você não fala com advogado nenhum há meses. Falei sim, ele veio aqui, à noite, murmurei, fingindo confusão. Você não fez nada, ela sibilou, aproximando-se da cama. Sua voz era um veneno puro. Não há testamento novo. E mesmo que houvesse, não teria valor nenhum. Em breve, o juiz vai declarar que você não responde mais por si mesma. O laudo do Dr. Menezes é claríssimo. Você é legalmente incapaz. Eu e o Ricardo vamos cuidar de tudo. E a primeira coisa que vamos fazer é vender esta espelunca e te colocar num lugar onde você não possa mais causar problemas. Cada palavra era uma confissão, uma pá de cal em sua própria cova, e o pequeno aparelho na mesa de cabeceira capturava tudo. Quando Ricardo entrou no quarto, ela continuou, listando os planos, o nome do comprador da casa, os investimentos que pretendiam liquidar. Ele tentava acalmá-la, mas suas palavras apenas o incriminavam como cúmplice. Quando Sofia voltou com a água, o show acabou. Ela pegou o celular, o coração batendo forte, e foi embora. Naquela mesma tarde, ela foi ao endereço que eu lhe dei. Dr. Almeida, um homem de cabelos brancos e olhos tão perspicazes quanto os meus, a recebeu. Ele ouviu a gravação, e seu rosto, a princípio cético, transformou-se numa máscara de fúria contida. Sua avó é uma das mulheres mais brilhantes que já conheci, ele disse a Sofia. Eles cometeram um erro fatal. Eles a subestimaram. A roda da justiça, emperrada pela traição e pela ganância, começava a girar novamente. A prova estava segura, e agora eu tinha um aliado poderoso do lado de fora. Eles continuavam me trazendo os remédios, sem saber que eu os descartava. Continuavam me tratando como uma demente, sem saber que cada palavra, cada ação, era observada e registrada por uma mente perfeitamente lúcida e focada em um único objetivo, não apenas a superação, mas uma vingança calculada e devastadora. A reviravolta estava completa. Agora, era a hora de planejar o ato final. As 2 semanas que antecederam a audiência de interdição foram as mais longas e, ao mesmo tempo, as mais rápidas da minha vida. Por fora, eu mantinha a farsa da velhinha senil. Cuspia os comprimidos, comia com dificuldade, falava frases sem sentido. Cláudia e Ricardo, cegos pela própria ganância, não perceberam nada. Eles estavam exultantes, comemorando uma vitória antes mesmo da batalha final. Por dentro, minha mente estava afiada como uma navalha. Através de bilhetes secretos levados e trazidos por Sofia, eu e Dr. Almeida traçamos nosso contra-ataque. Ele cuidou de todos os detalhes legais, preparando as petições e as denúncias que seriam apresentadas no momento certo. Meu papel era simples, continuar sendo a vítima indefesa que eles criaram, até a hora de revelar o monstro que eles haviam despertado. O dia da audiência chegou. Cláudia me vestiu com um vestido sem graça, de cor pálida, e penteou meu cabelo de qualquer jeito, para que eu parecesse o mais frágil e descuidada possível. Prontinho, sogrinha. Hoje é o dia em que vamos garantir que a senhora seja cuidada para sempre, disse ela, com um sorriso vitorioso. Ricardo não disse nada, apenas me empurrou na cadeira de rodas que eles agora insistiam que eu usasse, seu olhar fixo no chão.
Eles não sabiam que, em uma bolsa que Sofia carregava, estava o vestido que usei na minha cerimônia de posse como juíza, passado e pronto. No fórum, eles me levaram para uma sala de espera, enquanto iam falar com o advogado deles. Foi o momento que combinamos. Sofia agiu rápido. Vó, vamos ao banheiro antes de entrar. Lá dentro, com uma agilidade impressionante, ela me ajudou a trocar de roupa. Quando me olhei no espelho, não vi a velhinha doente. Vi a juíza Helena, com o cabelo preso num coque firme, os ombros eretos, e o fogo da justiça queimando em meu olhar. A audiência acontecia na sala do juiz, um ambiente menos formal. Quando entramos, eu ainda na cadeira de rodas e com a cabeça baixa, a peça deles começou. O advogado de Cláudia falou sobre minha rápida e trágica deterioração mental. Dr. Menezes apresentou seu laudo fraudulento, cheio de termos técnicos sobre demência e incapacidade cognitiva. Cláudia deu seu depoimento choroso, falando sobre como era doloroso ver a mãe de seu marido se perder, como ela era um perigo para si mesma. Ricardo, ao seu lado, apenas confirmava com a cabeça, um boneco patético em seu teatro de horrores. O juiz, um homem mais jovem que eu não conhecia, olhava para mim com uma expressão de genuína compaixão e pena. Era exatamente o que queríamos. A senhora Helena tem algo a dizer em sua defesa? Perguntou o juiz, quase como uma formalidade. Ela tem um advogado constituído? Não, meritíssimo. Infelizmente, ela não tem mais condições de tomar esse tipo de decisão, respondeu o advogado de Cláudia. Nesse exato momento, a porta da sala se abriu. Dr. Almeida entrou, imponente em seu terno escuro. Com todo o respeito, doutor, o senhor está enganado. Minha cliente tem, sim, um advogado. E ela tem muito a dizer. O queixo de Cláudia caiu. Ricardo ficou branco como papel. Dr. Menezes franziu a testa, confuso. Lentamente, com uma força que chocou a todos na sala, eu me levantei da cadeira de rodas. Fiquei de pé, firme e ereta. Olhei para o juiz na minha frente e depois encarei meus acusadores. O silêncio na sala era total. Meritíssimo, começou Dr. Almeida, o que temos aqui não é um pedido de interdição, mas uma conspiração criminosa para fraudar, roubar e aprisionar uma cidadã inocente. E temos provas. Ele colocou um pequeno aparelho de som sobre a mesa. E então, a voz de Cláudia ecoou pela sala, clara e inconfundível, confessando cada detalhe do plano. Falando sobre o Dr. Menezes incompreensivo, sobre a venda da casa, sobre me colocar numa clínica. A voz fraca de Ricardo, concordando, selou seu destino como cúmplice. Quando a gravação terminou, Cláudia tremia, balbuciando que era uma montagem, uma mentira. Mas seu rosto dizia a verdade. O juiz olhou para mim, o choque e a compreensão substituindo a pena em seu rosto. Doutora Helena, a senhora. Ele me reconheceu. Sim, meritíssimo, respondi, minha voz soando poderosa na sala silenciosa. Passei 30 anos nesta casa da justiça, defendendo a lei. Nunca imaginei que teria que usá-la para me defender da minha própria família. Eu me virei para Cláudia. O ódio em seus olhos era palpável. Você me chamou de senil, Cláudia. Mas foi a sua ganância que te deixou cega. Você achou que eu era um alvo fácil, uma velhinha fraca que podia ser manipulada e descartada. Mas você se esqueceu com quem estava lidando. Você não estava lidando com uma idosa indefesa. Estava lidando com uma juíza. E eu passei a minha vida inteira desmascarando pessoas exatamente como você. Então, olhei para o meu filho. A dor da traição dele era a ferida mais profunda. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, lágrimas de autocomiseração. E você, Ricardo? Meu filho. O seu crime foi o pior de todos, falei, minha voz embargada pela primeira vez. O silêncio da sua covardia foi a faca que mais doeu. Você assistiu a tudo isso, concordou com tudo isso, por quê? Por um apartamento na praia? Você trocou o amor e o respeito da sua mãe, o legado da sua família, pela promessa de um dinheiro que nunca seria seu por direito. Espero, do fundo do meu coração partido, que tenha valido a pena. O resultado foi rápido e devastador para eles. O pedido de interdição foi não apenas negado, mas convertido em uma denúncia criminal imediata. Cláudia,
Dr. Menezes e a enfermeira Marta foram detidos ali mesmo, acusados de conspiração, fraude processual, cárcere privado e administração de substâncias nocivas. A ordem dos médicos foi notificada sobre a conduta de Menezes. Ricardo, por sua cooperação e evidente remorso, responderia em liberdade, mas enfrentaria acusações como cúmplice. Sua punição, no entanto, seria a vergonha eterna. Eu não voltei para casa com ele. Voltei com Sofia e Dr. Almeida. Ao entrar em meu sobrado, agora verdadeiramente meu de novo, respirei fundo. O ar parecia mais limpo. A justiça, embora tardia e dolorosa, havia triunfado. Nos meses seguintes, retomei minha vida. Ricardo tentou me procurar, escreveu cartas, mas eu não podia perdoá-lo. Não ainda. Talvez nunca. O que ele quebrou não foi uma lei, foi a confiança sagrada entre mãe e filho. Sofia se tornou minha herdeira em todos os sentidos. Ela era a prova de que a bondade e a força ainda corriam em nossa linhagem. Minha vingança não foi apenas emocional, foi completa. Eu não apenas superei a traição, eu a esmaguei com o peso da lei que eles tentaram usar contra mim. E naquela noite, sentada na minha varanda, na minha velha cadeira de balanço, eu não senti ódio. Senti paz. A paz de uma batalha vencida. A paz de ter provado que a idade pode enrugar a pele, mas jamais deveria ser confundida com fraqueza. E, acima de tudo, a paz de saber que ninguém, nunca mais, se atreveria a me chamar de senil.